Olá, seja bem-vindo ao primeiro vídeo desta série de vídeos na qual eu vou ensinar para você alguns dos segredos de uma alfabetização eficaz, para que você comece o quanto antes a ensinar seus filhos de 3, 4 ou 5 anos a ler. E isso tudo em casa, de forma simples, rápida e muito divertida. Nesta série de vídeos, você vai descobrir, por incrível que pareça, que alfabetizar uma criança é uma tarefa muito, mas muito simples. Não é um bicho de 7 cabeças. É claro que requer método, esforço e paciência. Mas você que é pai, você que é mãe, pode sim alfabetizar seus filhos em casa com tranquilidade, mesmo que você não tenha uma formação acadêmica na área da educação. E, além de ser uma tarefa simples, é uma das mais gratificantes que existem. Imagine você conduzindo seus filhos passo a passo até aquele momento tão especial em que eles começam a ler as primeiras palavras. Imagine você acompanhando dia após dia o fortalecimento da memória e da inteligência de seus filhos, graças a atividades que, além de instrutivas, fortalecem os laços familiares. Imagine seus filhos muito mais obedientes, mais tranquilos, prestando mais atenção ao que você diz e ao que você pede. Enfim, imagine sua casa se transformando num ambiente muito mais sereno e alegre. Pois bem, tudo isso acontece quando você decide alfabetizar seus filhos em casa. Mas existe um ponto que considero o mais importante de todos, e eu acredito que é por isso que você está aqui comigo hoje. Você tem a chance de proteger seus filhos daqueles métodos de alfabetização totalmente ineficazes. Bom, nós vivemos numa situação educacional tão precária no Brasil, sobretudo quando o assunto é pré-escola e ensino fundamental, que alfabetizar seus filhos em casa não é simplesmente uma questão de preferência. É praticamente a única saída que você possui para livrar seus filhos do analfabetismo funcional. Hoje, infelizmente, 50% dos universitários brasileiros são analfabetos funcionais. E você sabe o que isso significa? Significa que 50% de nossos universitários são incapazes de ler e compreender textos. Veja que barbaridade! E isso tem uma causa muito clara. Há muito tempo, nossas crianças são submetidas aos piores métodos de alfabetização que existem. E esses métodos são usados na maioria absoluta das escolas, sejam elas públicas ou privadas. E é justamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu vou falar sobre os 3 métodos que você deve evitar a todo custo. E eu vou mostrar também para você o que um método de alfabetização precisa ter para ser considerado realmente eficaz. Isso quer dizer o seguinte: no fim deste vídeo, você terá em suas mãos um critério claro e objetivo para escolher o melhor caminho para a alfabetização de seus filhos. E isso é algo tão importante que, se você sair dessa série de vídeos tendo aprendido apenas isso, eu vou ficar muito feliz e satisfeito. Mas espera aí, quem é você, meu colega? Como você pode afirmar que um método é melhor que outro, que eu não preciso de uma formação acadêmica na área da educação para alfabetizar uma criança? De onde você tirou essas coisas? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Carlos Nadalim e nos últimos 5 anos eu coordenei o processo de alfabetização de mais de 400 crianças. Tudo isso aconteceu na escola de minha mãe, que fica em Londrina, no norte do Paraná. Além disso, eu já ensinei pela internet 776 pessoas, entre pais, mães, futuros pais e futuras mães, a alfabetizarem seus filhos em casa por meio do meu curso online, que se chama Ensine Seus Filhos a Ler Pré-Alfabetização. Os resultados que meus alunos virtuais alcançaram ilustram tudo o que eu disse até agora sobre alfabetizar crianças em casa. Eu quero que você veja o caso da Karen, de São Paulo, que utilizou as técnicas que eu ensino em meu curso com os filhos dela, o Júlio e o Rafael, que são gêmeos e têm 2 anos e 4 meses, e o Enzo, de 12 anos. Dê uma olhada aí. Meu nome é Karen, sou de São Paulo, tenho 3 filhos. O Enzo com 12 anos e os gêmeos, Júlio e Rafael, que tem 2 anos e 4 meses. Eu tô aqui para gravar meu depoimento sobre o curso Ensino Seus Filhos a Ler, do professor Carlos Nadalim. Logo no começo, nas primeiras aulas do curso, eu já percebi que o investimento valeu totalmente a pena, porque você já tem claramente
as informações que você precisa para entender como que seu filho aprende, como que a criança aprende, e aquilo que é prático, aquilo que é feito dia a dia para que seu filho percorra esse caminho da melhor maneira possível. E aqui a questão daquilo que você tem que avaliar e aí você conseguir realmente executar um bom trabalho. Então, assim, não te deixa com uma teoria na mão, cega, sem saber o que fazer. Aqui em casa, esse curso, ele não beneficiou só essa questão do aprender a ler, mas ele modificou totalmente a rotina familiar. Hoje a gente tem uma valorização desse tempo que se passa, um olhar diferente sobre isso. A família ficou muito mais unida e eu acho que resgatou muito dessa responsabilidade da criação dos filhos, não só naquilo que a gente coloca como os valores, mas também entender que a gente tem que estar ali para tudo. Então, eu digo para você que tem interesse em entender um pouco mais essa área, acompanhar seu filho, vale muito a pena. Para você que quer ensinar seu filho em casa, eu digo, hoje o homeschooling é uma opção da nossa família, justamente por ter feito esse curso e enxergar os benefícios. E então, é uma aposta que eu faria com certeza se fosse você. Espero ter ajudado. Excelente, não? Eu fico sempre surpreso quando assisto a vídeos como esse da Karen, que são enviados ao blog Como Educar Seus Filhos com muita frequência. Parabéns, Karen! Continue assim. Bom, mas apesar de hoje eu conseguir fazer com que meus alunos atinjam resultados como aqueles que vocês acompanharam no vídeo, as coisas nem sempre foram assim. Há muito tempo eu atuava na universidade como um professor de ética e filosofia. E num determinado momento da minha vida, eu fiz minha inscrição num curso online de filosofia ministrado pelo meu professor Olavo de Carvalho. Foi aí que as coisas mudaram. Quando eu comecei a estudar com o professor Olavo, eu percebi que eu não tinha mais mínima condição de atuar como professor de filosofia. Porque o professor Olavo deixa muito claro que para ser um professor de filosofia, para ensinar filosofia, seja na academia ou fora, você precisa ser um filósofo. E, assim, definitivamente eu não sou um filósofo. Graças a Deus o professor Olavo abriu meus olhos com relação a isso. Bom, então eu estava naquela posição, né, desconfortável, porque eu toda semana ministrava aulas de filosofia, mas sabia que eu não tinha condições de continuar naquela vida. Bom, aí o que aconteceu? Do nada, né, de repente, o meu irmão, que mora em Curitiba, sofreu um acidente gravíssimo. Um acidente gravíssimo. Fomos a Curitiba para acompanhá-lo no hospital e eu sou católico e comecei a rezar muito, né, durante esse período. Rezava o terço e fiz uma novena, a novena de Santa Teresinha do Menino Jesus, e comecei a pedir mesmo que Deus operasse ali um milagre. Não é? Foi quando então, dentro de um ônibus em Curitiba, eu fui surpreendido por um mendigo. Um mendigo se aproximou e me deu um marcador de páginas. Um marcador de páginas cheio de rosas, com um salmo e no verso um calendário. Eu guardei aquele marcador, quase joguei fora, porque num primeiro momento não estava compreendendo nada. Mas depois, continuando a novena, porque na época eu nem conhecia Santa Teresinha do Menino Jesus direito, eu percebi que aquilo era um sinal. Né? Por quê? Não sei se você conhece, mas a novena de Santa Teresinha do Menino Jesus geralmente leva as pessoas ao encontro de rosas. Não é? E eu não recebi uma rosa, mas um cartão com rosas. E aquilo foi um sinal para mim. Um sinal de que eu deveria tomar uma decisão em minha vida. Como eu estava incomodado com a posição que eu ocupava na universidade, foi nesse momento que eu decidi que trabalharia na escola de minha mãe. Né? Minha mãe tem uma escola há mais de 30 anos em Londrina e eu percebi que ela ficaria em Curitiba, então, diante daquela situação, eu abandonei a universidade e fui cuidar das coisas de minha família. Porém, eu não tinha experiência alguma nesse ramo que é o da educação infantil. Foi nesse momento que eu resolvi consultar o professor Luiz Carlos Faria da Silva,
que é uma sumidade quando o assunto é pedagogia, sobretudo quando o assunto é alfabetização. E o professor Luiz, então, começou a me apresentar aquilo que a tradição pedagógica diz que é mais eficaz no âmbito da alfabetização. Além disso, ele também me mostrou as pesquisas científicas, não é, de ponta que demonstram quais são os métodos mais eficazes no ensino da leitura e quais são os mais ineficazes. Diante desse quadro, eu comecei então a pesquisar, ler muito e comecei a fazer uma espécie de coleção de métodos de alfabetização. Nas semanas seguintes, comecei a alterar o programa da escola e percebi que tudo aquilo fazia muito sentido. Tudo que o professor Luiz tinha me dito fazia muito sentido. As crianças, em pouco tempo, começaram a demonstrar um alto desempenho em leitura, escrita e em compreensão textual. Resultado: depois de 3 anos, eu tinha em minhas mãos um método consolidado, comprovado, eficaz, e foi quando então eu me senti à vontade de começar a compartilhar esse método pela internet com aquelas famílias que me procuravam pelo Facebook, por e-mail, que ficavam admiradas quando assistiam aos vídeos das crianças da Escola Mundo do Balão Mágico e queriam algo parecido para seus filhos. Mas afinal, qual é a diferença entre o meu método e os outros que circulam por aí? Antes de falar sobre essa diferença, eu vou mostrar para você 3 métodos que você deve evitar a todo custo. Ou seja, eu vou mostrar os procedimentos que você não deve seguir ao alfabetizar seus filhos em casa. Então, pegue aí papel e caneta e anote tudo. Essas informações são muito valiosas. Então vamos lá. O primeiro deles é o método global. Grave o nome desse método. Esse método é o mais ineficaz que existe e infelizmente está presente na maioria das escolas em nosso país. Esse método aposta todas as fichas na ideia de que a alfabetização ocorre pela percepção das formas das palavras. Veja que absurdidade! Então, as crianças olham para o formato das palavras e, memorizando essas formas, começam a ler. Como funciona a coisa? Eu não vou ficar aqui entrando em detalhes, mas grosso modo é o seguinte. Então, o pai ou o professor apresenta um cartão para a criança, um flashcard, com uma imagem. Aqui nós temos um pato. Muito bem. A seguir, o pai ou o professor nomeia a imagem para a criança. Na sequência, a criança então diz o nome da imagem. Muito bem. No segundo momento, o pai ou o professor faz um emparelhamento da imagem com a palavra pato, certo? E neste emparelhamento, o pai ou professor destaca a forma da palavra pato para a criança. Diz novamente a palavra pato, pronuncia em voz alta a palavra pato e a criança faz uma associação da pronúncia da palavra com a palavra. Por fim, a palavra pato é apresentada para a criança e agora a criança se recorda então da forma da palavra e diz pato. Então qual é o problema aqui? O problema é que a criança não está lendo, pois não há aqui decodificação. Ela está simplesmente nomeando uma palavra, utilizando as mesmas estratégias que empregamos, por exemplo, para reconhecer imagens, faces, identificar objetos e assim por diante. Vamos supor que logo a seguir a palavra pata fosse apresentada para essa mesma criança. Veja só, há uma pequena diferença entre a palavra pato e a palavra pata, certo? Pois bem, mas a criança dirá o quê? Ela dirá pato e não pata, pois ela está percebendo a forma da palavra. E nós sabemos que a forma da palavra pato é muito parecida com a da palavra pata. E a criança não conseguirá perceber essa pequena diferença entre pato e pata. Por isso, aprender a ler simplesmente tentando reconhecer as palavras como se fossem objetos é algo absurdo. Fazer com que uma criança memorize a representação escrita de cada palavra é algo praticamente impossível. Então, veja como esse método é extremamente ineficaz e é por isso que eu digo para você com toda a certeza deste mundo:
não adote este método para ensinar seus filhos a ler. O segundo método ineficaz é o silábico. É certo que ele é mais eficaz que o método global, porém, ele não é atualmente considerado o método mais eficaz. Primeiro, analisemos por que ele é mais eficaz que o método global. Em vez de convidar as crianças a memorizarem as formas das palavras de uma língua, ele apresenta de maneira gradativa sílabas que depois serão combinadas e transformadas em praticamente quaisquer palavras de uma determinada língua. Mas então, qual é o problema do método silábico? Existem muitos, porém, eu falarei apenas sobre um, que eu considero gravíssimo. Os métodos silábicos em geral levam as crianças a reconhecerem a forma e o nome das letras. Mas esta estratégia, longe de ajudar as crianças, pode até retardar a aprendizagem da leitura. Saber que esta letra chama-se C, esta A e esta O não ajuda em nada no momento em que a criança lê, por exemplo, a palavra cão. Em geral, os métodos silábicos ensinam que a soma do nome de uma letra com o nome de outra resulta em uma sílaba. Para exemplificar, basta pensar no famoso B mais A igual a Bá. O problema é que, sonoramente falando, B com A não dá Bá. Na verdade, B com A dá BA. Portanto, uma coisa são os nomes das letras e outra coisa completamente diferente são os seus valores fonológicos. Ou, para facilitar um pouco a nossa compreensão, os sons das letras. Mas a turma do método silábico insiste nessa estratégia de ensino. Resultado? Recebo com muita frequência alunos que foram alfabetizados por métodos silábicos que precisam de auxílio para decodificar as palavras com mais precisão, para ler com fluência e assim por diante. Por fim, temos os métodos mistos, que são uma verdadeira bagunça. É um pouco de global daqui, de silábico de lá, de fônico de cá. Sendo muito direto, fuja dessa bagunça, fuja dos métodos mistos. Eles só confundem a cabeça das crianças. Agora então chegamos ao momento mais importante desse vídeo. Eu vou explicar para você o que um método de alfabetização precisa ter para ser considerado realmente o mais eficaz. É o seguinte, o centro dos métodos mais eficazes de alfabetização é o que tecnicamente chamamos de princípio alfabético. O princípio alfabético é o coração dos métodos fônicos. Você provavelmente ouviu falar em métodos fônicos. Talvez você não saiba que exista uma variedade de métodos fônicos, uns melhores que os outros e assim por diante. Mas, analisando os métodos fônicos em geral, o princípio alfabético quase sempre está presente. E para aprender a ler, as crianças precisam dominar esse princípio. Mas afinal, o que vem a ser o princípio alfabético? Grosso modo, esse princípio consiste em compreender a correspondência entre grafemas e fonemas, ou seja, a correlação entre letras ou conjunto de letras e seus respectivos sons. Fonema não é exatamente um som, porém aqui, para facilitar a explicação, vou tratá-los como se fossem sons. Então, em primeiro lugar, você precisa ensinar para as crianças os sons das letras. No Brasil, as escolas, infelizmente, fazem outra coisa, apresentando primeiro o alfabeto, os nomes das letras, suas formas e assim por diante. Mas parem um pouquinho para pensar. Lógica e cronologicamente falando, uma letra não precede o som que ela representa. Primeiro vem a realidade sonora e só depois a sua representação no plano gráfico. Então, é lógico que no processo de alfabetização nós precisamos obedecer a essa ordem. Primeiro, as crianças precisam ter uma experiência auditiva, conhecer os sons das letras do alfabeto. É tão simples isso que eu fico até com vergonha de explicar. Então, primeiro você vai ensinar os sonzinhos das letras para as crianças. Ah, então isso quer dizer, professor Carlos, que eu devo ensinar o som de cada letra do alfabeto seguindo a sequência do alfabeto? Por exemplo, eu vou mostrar a letra A para o meu filho e dizer A. Depois vou mostrar a letra B e dizer B. Vou mostrar a letra C e dizer K ou S. Negativo. Isso é um erro que muitos pais e mães e professores também cometem, achando que estão praticando o método fônico. Como tudo que encontramos na tradição pedagógica,
No momento em que ensinamos os sons das letras aos nossos filhos, nós devemos partir daquilo que é mais simples para o que é mais complexo. Então, eu recomendo que você ensine aqueles sons que as crianças consigam pronunciar e sustentar por um longo tempo. E aqueles sonzinhos que elas não conseguem sustentar por um longo tempo, você deixará para um segundo momento. Simples assim. Então, analisemos, por exemplo, o valor fonológico ou o som da letra V. A criança vai produzi-lo com tranquilidade, prolongando-o por um bom tempo. Você vai começar por aí. Mas, professor, a letra V não está lá no fim do alfabeto? Tudo bem, mas o que interessa aqui não é a ordem alfabética, mas a sequência de sons mais fáceis de serem produzidos. E como é que você vai ensinar os sons das letras para seus filhos? É muito simples. Você vai utilizar o recurso da dramatização, pois as crianças memorizam muito melhor associando os sons a gestos. Então diga, por exemplo, filho, vamos imitar o som de um avião? Então simule o voo de um avião pela sala. É isso. Muito simples, não? Que outro som, então, podemos ensinar no início do processo de alfabetização para as crianças? O som, por exemplo, da letra F. Peça para seu filho colocar uma folha sobre a mão. Depois, encoraje-o a soprar tal folha. Pronto! Está aprendendo o som da letra F. Note que aqui a criança consegue sustentar o som por um tempo razoável. Então, definitivamente, os melhores métodos são aqueles que levam as crianças a adquirirem o princípio alfabético, ou seja, a tomarem consciência dessa correlação que existe entre os grafemas e os fonemas, as letras ou conjunto de letras e os seus respectivos sons. Agora, eu quero resumir e ordenar tudo o que a gente aprendeu hoje nesse vídeo. Primeiro, fuja dos métodos não eficazes. Se seu filho já está matriculado numa escola, procure saber qual é o método que essa escola adota. Se for o global, ou o silábico, ou o misto, nada feito. Não há acordo. Segundo, dê a seu filho a oportunidade de ser alfabetizado por um método fônico. Sabendo conduzir tal método em casa, é possível sim começar o processo de alfabetização com crianças pequenas, levando-as a lerem palavras e frases simples de forma fluente e em muito pouco tempo. Terceiro, não comece ensinando os nomes das letras. Dê preferência ao ensino dos sons das letras. Porém, não se esqueça de ensinar os sons em si, não fazendo a correlação num primeiro momento entre os sons e as letras. Aqui você tem à disposição um PDF no qual eu estabeleço uma sequência, um caminho progressivo entre os valores fonológicos mais fáceis e aqueles que são mais difíceis de serem produzidos. Você pode baixá-lo agora mesmo. Bom, em resumo, isso é algo que você já pode começar a fazer hoje mesmo em sua casa. Ensinar aos seus filhos de 2 anos e meio, 3, 4 e 5 anos os valores fonológicos das letras. Então, um belo dia, quando seu filho dominar o princípio alfabético, ele será capaz de ler palavras simples. Vamos tomar como exemplo a palavra uva, que é uma palavra muito fácil. Seu filho já sabe, por exemplo, o som da letra U, o som da letra V e o som da letra A, certo? No momento da leitura, ele simplesmente reunirá esses 3 sons. Da seguinte maneira: U, V, A. U, VA. Uva. Entenderam? Simples, não? É claro que existe uma série de atalhos e exercícios para que seus filhos cheguem a uma leitura mais fluente e precisa, mas o princípio, grosso modo, é esse. Porém, existe um segredo aí, desconhecido ou negligenciado pela maioria das escolas. E as escolas que sabem desse segredo costumam cobrar muito caro, às vezes uma fortuna. Acontece que existem algumas etapas anteriores que preparam a criança para a aquisição do princípio alfabético. São exatamente 5 essas etapas. E quais são essas 5 etapas, professor? Eu vou falar sobre elas no próximo vídeo desta série na qual eu ensino para você alguns dos segredos de uma alfabetização eficaz. Bom, agora chegou o momento de eu lhe pedir algo muito importante.
Se você gostou desse primeiro vídeo da série de vídeos, se ele lhe foi útil, eu vou pedir para você deixar um comentário aqui embaixo. É muito importante para mim saber a sua opinião sobre o conteúdo desse vídeo. Pode ser só uma frase muito simples, dizendo algo mais ou menos assim: Carlos, gostei do conteúdo, quero ver o segundo vídeo, ou não gostei, enfim, escreva alguma coisa aqui embaixo. Eu prometo ler cada comentário e, na medida do possível, tentarei responder a cada um. Se você tem alguma dúvida sobre esse conteúdo, deixe um comentário aqui embaixo também, pois eu vou fazer um vídeo especial respondendo as principais perguntas. E se você souber de alguém que precisa conhecer esse assunto, passe o link para essa pessoa, espalhe essa série de vídeos que ficarão no ar por pouco tempo. Pode espalhar também os PDFs, não tem problema nenhum, eles foram feitos justamente para isso. Está certo então? Então vá lá, gaste 15 segundos do seu tempo e deixe um comentário aqui agora mesmo. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Meu nome é Jerusa, eu sou casada com o Márcio, nós temos 4 filhos. A Chiara tem 12 anos, o Tobias 9, a Maria Cecília tem 5 e o Antônio tem 2,5. Nós somos alunos da 3ª turma do professor Carlos Nadalim e viemos aqui para contar como esse curso nos trouxe tantos benefícios, especialmente por nos sentirmos hoje autorizados a ser protagonistas da educação dos nossos filhos, que eu, que sou formada em Direito, meu marido é engenheiro, a gente jamais imaginou que pudéssemos atuar de uma maneira tão eficaz na educação deles. Nós temos visto como funcionam os métodos do curso, especialmente a leitura dialógica que a gente passou a fazer com as crianças, a qualidade da leitura, os livros que o professor indica, toda a parte de memorização, de memória auditiva de curto prazo, a parte musical, a parte do desenvolvimento também físico, motor. Então até aí nós conseguimos avançar um pouco, temos muitos frutos, a Maria já reconhece vários sons, algumas letras inclusive. Ela tem muito desejo de ler, gosta muito de todos os exercícios e estamos tendo bons progressos também com o Antônio, de 2 anos e meio, o Tobias também, conseguimos alguns resultados com ele. Enfim, toda a família aproveitou. É um curso honesto, onde o professor não esconde nada, nenhum segredo, ele realmente entrega de bandeja para a gente as coisas muito bem pensadas para que sejam postas em práticas por pessoas que não têm formação em pedagogia e ainda que a gente tenha um pouco de dificuldade, isso vai dando muita rotina para a nossa vida com os filhos, muita qualidade, muito afeto e uma grande felicidade porque preenche um grande vazio. Agora a Maria vai mostrar uma poesia que ela memorizou para vocês. Muito obrigada, Carlos Nadalim e toda a equipe. Um circular de coral, Carolina corre por entre as colunas da colina. Colar de Carolina, colore colo de cal, torna a corada menina. E o sol, vendo aquela cor, de colar de Carolina, colore... Põe coroas de coral nas colunas da colina. Obrigada. Tchau. Olá, eu estou gravando esse vídeo para testemunhar para vocês sobre o curso Ensine Seus Filhos a Ler. Bom, eu adquiri o curso em meados de 2014, por indicação do professor Olavo de Carvalho. Na ocasião, o professor Carlos Nadalim tinha aberto inscrição para sua 2ª turma. E eu, na época, com um filho de 3 anos, com atraso na fala, com um vocabulário muito pequeno para a idade, já quase fazendo 4 anos, resolvi adquirir o curso com essa única pretensão, ajudá-lo. Eu sabia que o processo de pré-alfabetização dele seria difícil. Bom, e qual não foi a minha surpresa ao adquirir o curso, começar a assistir às aulas, a plataforma, tudo tão claro, tudo tão simples, e os módulos foram sendo liberados.
Nós fomos assistindo, eu e meu marido, as aulas, fomos vendo todo aquele processo, né, que está em jogo no desenvolvimento e formação do indivíduo. Começamos a ver em nós tantas deficiências, porque fomos submetidos a métodos não tão eficazes, né? E podemos trabalhar, começamos a trabalhar com ele, que tinha o atraso na fala, com a minha filha mais velha, já alfabetizada, eu aprendendo, meu marido aprendendo. Nós só ganhamos, né? E ganhamos muito mais daquilo que nós pensamos que iríamos adquirir, apenas em adquirir o curso. Bom, é isso. Vou deixar para vocês um pequeno poema recitado por ele, pelo meu filho, que hoje tem 5 anos recém-completados, através de técnicas de memorização que nós aprendemos com o curso Ensine Seus Filhos a Ler. Vocês poderão ver a evolução, né, o testemunho que nós temos para lhe mostrar de que é possível sim, com dedicação, trabalho e esforço, conseguir bons resultados nessa primeira infância. Pode começar. Con la giunta comporta facilmente não saber. Com a chave pequenina, se o tio já sorri. Duas delas, 11 15, já sempre hoje for. São as Mas acertou tanto. Obrigada. Obrigada, por favor. Olá, meu nome é Mariane, eu sou gaúcha, moro no Rio de Janeiro e tenho 2 filhas, uma de 10 e uma de 6 anos. O meu marido encontrou o curso do professor Carlos Nadalini entre as indicações do professor Olavo de Carvalho. Posso dizer que esse curso trouxe um grande benefício a mim e à minha família, tanto pelo conteúdo que é extremamente profundo, bem elaborado, com aulas práticas, com exercícios fáceis de serem realizados em casa, quanto pela base científica e pelas reflexões que o curso nos traz. Então eu me considero hoje uma mãe educadora muito mais segura, muito mais consciente das escolhas que fazemos para as nossas filhas, capaz de avaliar o que as escolas, os cursos estão propondo nessa fase de educação infantil, nessa fase de alfabetização. E nós tivemos a possibilidade de experimentar o passo a passo do curso com a nossa filha mais nova, que na época tinha 5 anos. Então, o que eu vi foi que realmente os exercícios trazem resultado, fizeram com que ela tivesse uma alfabetização segura, uma alfabetização sólida. Eu consigo ver que ela realmente emite os fonemas, que ela tem uma leitura fácil e uma leitura em que não há adivinhação. Ela realmente está lendo as palavras, está lendo os sons das palavras. É um grande caminho a trilhar, são muitas coisas a serem vencidas, mas com certeza estar num grupo de pessoas que têm um conhecimento bem embasado, que trazem o que realmente funciona, o que melhor funciona na educação e trazem isso para a gente de uma maneira bastante clara, faz com que a gente se sinta mais forte e mais seguro para auxiliar nesse processo de ensino-aprendizagem dos nossos filhos. O curso ele traz grandes benefícios porque a alfabetização envolve muitas habilidades que estão relacionadas ao todo o processo cognitivo, a todo o processo de aprendizagem. Habilidades como o ensino da música, como a psicomotricidade e também dicas como melhor aprender a matemática, como melhor desenvolver as nossas crianças. Eu só tenho a agradecer, quero dizer que sou ansiosa pelo curso de alfabetização, que mesmo as minhas filhas sendo mais velhas, eu procuro aplicar esses exercícios e que os benefícios são enormes. Eu desejo que as famílias brasileiras tenham acesso a esse grupo, tenham acesso à generosidade do professor Carlos Nadalini, assim como nós tivemos. Aqui fica o meu muito obrigado a toda a equipe do Ensine Seus Filhos a Ler.